E a Raizen tem atualizações importantes, meus amigos. O Norges Bank, Banco Central da Noruega, anunciou que reduziu posição acionária na Raizen. Então, foi uma comunicação de alienação de participação acionária relevante do Norges Bank na Raizen. O Norges Bank diz que agora ele passa a deter 4,47% das ações da Raizen, o que dá atualmente 60.681.000 papéis. Lembrando que a Raizen irá fazer um aumento de capital muito relevante para converter as dívidas dos credores em ações da companhia, e o Norges Bank ele iria para uma participação ínfima no capital social da Raizen. Então, será que o Norges Bank está preparando a saída da Raizen? Por enquanto, não é nada disso. Acho que se eles fossem sair, já tinham saído de uma vez só, né? Mas vamos observar. Então, a posição acionária agora equivale a 4,47%, e antes eles detinham 5,96%, o que dá um pouco mais de 81 milhões de papéis da Raizen. E sem falar nisso, outra informação importante, independente se o Norges Bank fizesse essa venda, no dia 8 de julho, terminou o prazo adicional, uma prorrogação que a B3 concedeu para a Raizen colocar suas ações acima de R$1. Então, hoje ou amanhã, ou nos próximos dias, vamos aguardar se a Raizen vai anunciar alguma assembleia para votar o grupamento das ações, porque a Raizen está com suas ações abaixo de R$1, meus amigos, tem um bocado de tempo. No dia que eu estou gravando, ele vem fechando abaixo de R$1. Há mais diferença, variação. É muito tempo. 112, mais de 110 pregões. Mais de 110 pregões fechando abaixo de R$1. É muita coisa. E o que nós temos que observar na Raizen é um momento que a empresa está passando. A companhia vem apresentando prejuízos atrás de prejuízos apenas no último trimestre. Esse prejuízo foi superior a 7 bilhões e 300 milhões de reais. No entanto, o prejuízo da última safra, do último ano fechado, ele passa dos 27 bilhões 135 milhões de reais. Uma alta considerável em relação à outra safra, que foi de um prejuízo de mais de 4 bilhões e 100. Ou seja, independentemente do lucro, do prejuízo, né, tá subindo ou caindo, o lucro está ausente há um bom tempo na Raizen. É uma empresa que dá prejuízos de forma recorrente. Então isso é uma coisa já para você ligar o alerta. E além disso, não é apenas o prejuízo, é o consumo de caixa. Porque se você não gera lucro, como é que vai entrar recursos na empresa, a não ser através de empréstimos ou venda de ativos, por exemplo? Não está gerando dinheiro, não está gerando caixa. Então, esse último resultado, ele reforça justamente a preocupação com o caixa da companhia, por exemplo. Toda empresa, ela precisa realizar investimentos. Então, para isso, ela precisa de dinheiro. O ideal é que esse dinheiro saia principalmente de suas atividades e secundariamente através de empréstimos. A empresa, por exemplo, no último resultado, ela conseguiu reduzir no último ano o seu nível de investimentos da casa do 11 bilhões e 500 para 8 bilhões e 200. Então foi uma redução de capex, de investimentos, superior a 3 bilhões de reais. No entanto, é um percentual, é um valor muito elevado para uma empresa que não gera caixa. Enquanto ela gastou apenas 8 bilhões e 200 com caixa, a companhia teve um fluxo de caixa operacional negativo, ou seja, com suas atividades, de 7 bilhões e 600. Então, é uma queima de caixa com uma necessidade muito alta de investimentos. E o que isso faz com que aconteça numa empresa? Que ela precise pedir arrego. No caso da Raizen, ela não chegou a pedir uma recuperação judicial. Ela conseguiu negociar suas dívidas com os seus credores, que na última atualização, eles estavam lá no percentual de 80% dos credores sujeitos a essa recuperação extrajudicial, concordaram com os termos que a Raizen propôs. Eles concordaram em sentar à mesa para discutir os termos. E não é apenas essa recuperação extrajudicial. É isso que
quem está observando a Raizen tem que observar. Essa recuperação judicial é apenas a ponta do iceberg. Você tem que ficar ligado em outras coisas que estão envolvendo a Raizen atualmente e vão impactar a empresa nos próximos meses. A Raizen, ela tem em dívidas totais mais de 75 bilhões de reais. Aqui eu estou usando o material de apresentação no momento que ela pediu a recuperação extrajudicial. E desses 65 bilhões, o equivalente a 87% da dívida total da companhia, estava sujeito à recuperação judicial. Quando ela divulgou o documento, ela citou um pouquinho abaixo, 64 bilhões e 700 milhões. Mas independentemente disso, é na faixa dos 65 bilhões de reais. É uma dívida muito elevada. Mas além disso, além desses 65 bilhões de dívidas, a companhia tem um contencioso, provisões tributárias, contingências tributárias bilionário. Esses valores chegam próximo dos 29 bilhões de reais. A companhia, na apresentação da recuperação judicial, ela falou que tinha em provisões tributárias prováveis mais de 400 milhões de reais. Em contingências tributárias possíveis, 24 bilhões e meio. Então, qual a diferença de contingência, provisões, provável, possível? Trouxe aqui para vocês para esclarecer um pouco disso. Contingência e provisão. Provisão é uma obrigação provável e que você pode medir. Ela aparece no balanço? Sim, é reconhecida como balanço. É justamente esta provisão, provisão de um pouco mais de 400 milhões de reais. Aí vamos ver, passivo contingente, que são as contingências. Obrigação apenas possível ou sem valor confiável. Você não tem como medir aquele valor e você não bota aquilo como uma coisa provável de acontecer assim no curto prazo. Vai para o balanço? Não, mas tem que constar em nota explicativa. Então a companhia aqui ela destacou justamente isso, que nessa situação ela tem 24 bilhões e meio de reais, que dá mais ou menos 98% desses passivos de contingência, de contencioso no caso. E vejo que as provisões, o que é mais provável de acontecer, eles têm o nome provável. E a contingência, que é uma coisa menos provável de acontecer, é possível. Essa é uma escala de classificação. Vamos ver. Praticamente certo. Esse aqui é o mais provável, né? Não há mais o que discutir. Existe decisão judicial definitiva sem possibilidade de recurso. Provável e possível. A menor de todas é a remota. Então vejo que a Raizen está nesse patamar. Quando vamos pegar o que é mais certo de acontecer, é provável. Isso é o valor de 400 milhões. O que quer dizer provável? Provável, a chance de perder é maior do que ganhar. Ou seja, você tem mais de 50% de chance de perder do que de ganhar. E é possível, que é onde está a maior parte dos valores. A chance de perder existe, mas é menor do que ganhar. Não é remota. Por quê? Remota é a chance de perder é mínima, quase inexistente. Então aqui é praticamente provável que você perca os 400 milhões. E daqueles 25 bilhões lá, a chance de perder existe. Só não é acima de 50%. Então, esse passivo de quase 29 bilhões de reais, você tem que ficar de olho. Porque são passivos que impactam o caixa da companhia, que podem impactar o caixa da companhia, independentemente dela estar em recuperação extrajudicial ou não. E isso pode agravar ainda mais a situação da empresa. E outra coisa que nós temos que ficar de olho é a grande diluição dos acionistas. Nós já sabemos que 75%, que depois subiu para 80% dos credores sujeitos à recuperação extrajudicial, eles concordaram em fazer, principalmente esse termo aqui, conversão de 45% da dívida reestruturada, ou seja, 45% dos 65 bilhões, pegar aqui, 65 vezes 0,45. Então, mais de 29 bilhões de reais serão convertidos em ações da Raizen. Então, imaginem os bilhões de papéis que vão ser emitidos para converter essas dívidas dos credores, que os credores têm a receber, em participação da Raizen. Só que essa participação, ela logo em seguida vai ser dividida em duas empresas. Nós teremos a origem da Raizen Energia e da Raizen Combustíveis. Então já é um outro cenário.
Essa divisão entre Raízen Energia e Raízen Combustíveis, ela deve ser implementada até o fechamento de transação. E que fechamento seria esse? Olha, o fechamento da transação, ele vai ser até o dia 31 de março de 2027. Aqui é a reestruturação. E a segregação dos negócios, aqui em março já deve estar encaminhada, só que precisa de alguns ajustes. Esses ajustes, eles têm que estar concluídos até o dia 31 de dezembro de 2027. Então, daqui para o final de 2027, a Raízen, meus amigos, vai passar por transformações gigantescas. Não esperem mudança do cenário atual de uma hora para outra. O que você tem que observar na Raízen? A companhia, ela está apresentando prejuízos recorrentes nos últimos trimestres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trimestres consecutivos de prejuízos, e não são prejuízos quaisquer. São prejuízos, em parte, com impacto contábil, só que esse impacto contábil, ele diz muitas coisas sobre a Raízen. E em relação aos seus resultados, ela também dá prejuízo. Os impactos contábeis apenas aumentam esses prejuízos. E isso vai permanecer. A situação de consumo de caixa, que conseguiu reduzir em 3 bilhões no último resultado, vai permanecer alto. E a companhia, ela está dando baixa contábil nos seus ativos, porque ela está realizando as vendas, os ativos estão se depreciando. Então a Raízen é uma companhia que está encolhendo para poder sobreviver. Tanto que a companhia, ela tem como um dos seus pilares de reestruturação, como nós já sabemos, que a gente está acompanhando a companhia, a venda de ativos. A companhia, nos últimos trimestres, realizou a venda de bilhões de ativos, bilhões de usinas. Então, o que isso acontece? O que isso ocasiona? Ocasiona a redução do número de canaviais, por exemplo, a redução de produção, e tudo isso vai impactar em indicadores como receita, EBITDA, lucro. É isso que nós temos que acompanhar também. E além disso, a venda da Raízen Argentina, apesar de levantar aqui mais ou menos 7 bilhões de reais, ela vai fazer com que a Raízen reduza muito a sua atividade. Esses 7 bilhões, eles vão ser usados principalmente para pagamentos de credores. Mas percebam, o consumo de caixa, ele vai permanecer elevado. A empresa precisa fazer seus investimentos. Vai ser uma empresa menor? Vai ser uma empresa menor, mas ela vai ser menor em todo sentido. Por enquanto, ela deixa de ser uma empresa maior para ser uma empresa menor, e ela está fazendo de tudo para segurar a sua queima de caixa, conseguir fazer essa reestruturação e começar a ser uma empresa que passe a ser uma empresa lucrativa. Abandone isso de ser uma empresa com prejuízos recorrentes. Só que o que eu chamo a atenção? Isso não vai vir de uma hora para outra. Eu acredito que nos próximos trimestres, até 2027, a Raízen é uma empresa que deve continuar a dar prejuízos, né? A comunicar ao mercado prejuízos. Então, ficar de olho nos próximos resultados. E você? O que você aguarda aí da Raízen? Deixa abaixo no seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Nos vemos nas cenas dos próximos capítulos. Até mais, meus amigos.